apresentação aqui. Shalom a todos, meu nome é Tamara, estamos aqui então hoje para fazer as partes então da porção da Torá. Vamos hoje fazer então o Tehelim, a Haftará e a Brit Hadashah. Estamos aqui com o Richard, o Josemar e a Mana Hadassah. Estamos esperando então a Mana Borges entrar para que ela possa fazer a parte dela, mas vamos começar então com o Mano Josemar fazendo a Brit Hadashah, por favor. Mano Josemar? Richard, você gostaria de começar então? Acho que o Mano Josemar está com algum problema com o microfone. Shalom, tá ok, mano. Eu posso começar sim. Tá, eu vou colocar então a Haftará na tela para que os irmãos possam estar acompanhando. Tá ok. Só um segundo. Segundinho, você já pode começar a ler. Tá, eu vou ir começando aqui. Sim. Shalom a todos, shalom a quem está nos acompanhando aí. Eu começarei fazendo aqui a leitura da Haftará. A Haftará se encontra no livro de Yeshayahu, já está na tela aí. No livro de Yeshayahu, capítulo 40, verso 27 e também 41, verso 16. Tá? Vou ler aqui rapidamente o passuco 27, tá, do capítulo 40. Depois eu trago o contexto desse passuco aí para vocês. Que diz assim: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Eterno e o meu juízo passa despercebido ao meu Criador. Bom, para se entender esse passuque, né, esse primeiro passuque aqui, a gente tem que voltar um pouco no contexto do capítulo 40, né? Um breve resumo aí do capítulo 40. O capítulo 40, o Eterno ele começa falando de uma manifestação futura dele, né? Ele começa dizendo que ele vai manifestar a sua glória a todos, e todos verão a sua glória, e todos reconhecerão ele como o Eterno, como Elohim verdadeiro. E um pouco antes desse passuque, depois que ele afirma isso, já vou falar mais detalhadamente sobre isso, o Eterno ele começa a colocar a sua soberania em foco, né? Ele começa a falar dos seus feitos, a falar sobre o seu poder, a falar sobre a sua liderança, a falar sobre a sua grandeza, né? E por fim ele começa a questionar o povo. É aí que entra esse passuque 27. A partir do passuque 27 em diante, do capítulo 40, o Eterno começa a questionar o povo de Israel sobre algumas coisas. Mas vamos lá, vamos voltar de novo no início do capítulo 40. Né? Esse capítulo 40 ele tem um padrão aí. É o mesmo padrão que se segue o capítulo 41, aonde está o outro passuque da Haftará, né? Que é o seguinte: o Eterno ele começa, primeiro ele começa fazendo uma promessa, depois ele começa a se apresentar de forma mais detalhada, né? a se mostrar, a mostrar o seu poderio, a sua liderança, a sua soberania. E depois ele começa a exigir uma determinada coisa do povo,
que eu já vou falar sobre isso. Então, o capítulo 40, ele segue esse padrão. Antes de chegarmos no Passuque 27, que é o Eterno questionando o povo. Então, vamos lá. Primeiro, o Eterno ele faz uma promessa. Que promessa é essa? A promessa de que um dia, né, de que um dia ele vai manifestar a sua glória a todo homem. A todos. Ele vai se manifestar a todo ser humano. Todos vão o reconhecer como o Elohim verdadeiro, todos verão a sua grandeza, todos verão o seu poderio, e ninguém terá a ousadia de questioná-lo nesse dia quando ele fizer isso. Né? Ele diz isso diretamente ao povo de Israel, né? Ele começa falando dessa forma: olha, eu vou manifestar aqui, Passuque 5, ó, a Kevodes, né, glória, a glória do Eterno se revelará e toda a carne juntamente haverá. A boca do Eterno o disse. Né? Então o Eterno um dia ele vai se mostrar ao homem. Faz isso todos os dias, né, de diversas formas, e tudo que precisamos fazer é aprender a ver. Aqui temos a primeira lição aqui, que é aprender a ver. Né? Eu até achei bastante interessante esse padrão do capítulo. Padrão totalmente ligado, né, à questão de Abraão. Né? Quando o Eterno aparece a Abraão, que é a Paraxá, né? Na sexta-feira falaremos sobre isso. Quando o Eterno aparece a Abraão e dá a ordem a Abraão: ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? Ali ele já conhecia o Eterno antes disso, né? Ele já tinha tido aí algumas experiências com o Eterno, e ele já tinha aprendido a ver, né? Ele já tinha aprendido a ver a grandeza do Eterno, a ver e a entender a soberania do Eterno. Então o Eterno ele começa forma aqui no capítulo 40, se referindo ao povo de Israel: olha, vocês têm que aprender a ver. Um dia eu vou me manifestar. Eu me manifesto diariamente, claro, me apresento a vocês todos os dias de diversas formas muito profundas. Tá? Mas um dia vou revelar a minha glória a todos de uma forma única, de uma forma diferente. E ainda que não queiram ver, ver. Né? Então o Eterno ele começa fazendo essa promessa, que não é uma promessa só de que ele vai se manifestar a todos, de que todos o reconhecerão nesse dia, mas também que com essa manifestação da sua glória, né, da sua soberania, ele trará também solução, né? Solução para tantos problemas que vivemos hoje, né? Solução para essa desarmonia que o pecado causou, tanto no homem, como na natureza, como no próprio cosmos, né? Na própria criação. Então, essa é a primeira promessa que o Eterno faz aqui. Ó, eu vou me apresentar, eu vou solucionar, mas vocês precisam ver isso, vocês precisam compreender, crer, né? acreditar nessa promessa. Né? Aí logo o seguinte, lá no Passuque, um pouquinho antes do Passuque 27, onde que eu anotei um bocado de coisa aqui, né, para mim não confundir aqui. Assim, aí logo mais ou menos no meio do capítulo 40, um pouco antes do Passuque 27, o Eterno ele começa, após ele fazer essa promessa, o Eterno ele começa a pôr em foco a soberania dele, né? A revelar ao povo e a mostrar ao povo os seus feitos. Né? Qual a importância disso? Né? Qual a importância de se mostrar, do Eterno mostrar os seus feitos ao povo, mostrar os seus feitos a uma nação, a alguém? É exatamente porque, infelizmente, né, às vezes temos a mania de julgar alguém por aquilo que a pessoa faz, né? Se a pessoa, vamos supor, um exemplo, se a pessoa faz muito, significa que a pessoa é alguém importante, alguém que está sempre em destaque, né? Porque ela sempre faz coisas grandes, etc. Mas se é uma pessoa simplesinha, que não participa,
coisas extraordinárias, está sempre fazendo coisas simples, às vezes nem é vista, às vezes as pessoas não dão muita atenção, né, a esse tipo de gente. Então, o Eterno, quando ele começa a colocar em foco, nesse Sidra 40, capítulo 40, a sua soberania e falar daquilo que ele faz, ele está dizendo, tentando, né, transmitir a seguinte mensagem: eu sou importante, né? Eu estou em foco, eu sou tudo o que vocês precisam. Porque olha só o que eu faço, né? Eu crio, eu destruo, eu conserto, eu honro quem eu quero honrar e eu abato também quem eu quero abater. Então, o Eterno, em vários versículos aqui desse capítulo 40, ele coloca em foco a sua soberania e o seu poder, né? A sua liderança, dizendo: eu sou aquele que lidera, eu sou aquele que guia, eu sou aquele que dá a provisão. Vocês têm que me reconhecer através daquilo que eu faço e me honrar também, me adorar através daquilo que eu faço. Né? E isso que eu estou falando aqui é na visão do palavras, né? Então o Eterno ele se mostra aqui de uma forma muito linda, muito profunda, né? De forma detalhada ao povo de Israel, tentando chamar, né? Atente para quem eu sou, atente para os meus feitos, porque através dele me reconhecerão e vocês verão, vocês entenderão quem eu sou. Richard, seu microfone está fechado. Oi? Oi, Richard, o seu microfone está fechado. Se você está falando, não estamos escutando. Será que fui eu que caí? Alguém mais está me ouvindo? Ah, tá. Fechou de novo. E Ah, tá, ok. Ana, Oi, agora estou ouvindo. Pode continuar, mano. abriu? Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo agora. Assim, agora eu nem sei até. Não, foi só alguns segundos mesmo. Tá, vou continuar aqui. Foi só um segundo só, né? Ok, então. Então, continuando. Então, o Eterno não tem como não lembrar de Abraão, que foi exatamente o que Abraão fez. Abraão, ele conhecia os feitos do Eterno, né? E ele, através desses feitos, do que o Eterno já tinha realizado e iria realizar, né, através da promessa que ele recebeu, Abraão ele confiou no Eterno. Então, quando o Eterno ele nos apresenta os seus feitos, ele começa a colocar em foco aquilo que ele faz em nossas vidas, vai demorar, tá? Aquilo que ele coloca, coloca a sua soberania em foco, é exatamente isso que ele quer nos passar. Olha, presta atenção em mim. Se eu faço isso, eu posso fazer muito mais. Né? Se eu fiz tudo isso, eu posso ir muito mais além. Então, acredite no meu poder, né? Entenda o meu poder, entenda que eu sou o Criador de todas as coisas. Né? Entenda que eu é quem faço, e se eu não quiser fazer, e se eu não quiser fazer também, e não vai haver quem faça no meu lugar. 27 do Cedra 40. Olha o que o Eterno já tinha feito antes desse Passuque. Ele já tinha feito uma promessa e a sua soberania ao povo. Aí, a partir do Passuque 27, o Eterno ele começa a falar ao povo, a questionar o povo. Né? Por que vocês estão duvidando? Né? Vou ler aqui. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Está escondido ao Eterno, e o meu juízo
percebido ao meu Criador. Ele não está me vendo. Ele não está atentando para mim, né, para o que eu estou fazendo, tentando fazer pelo, né, eu estou como que oculto aos olhos do Eterno, né? Esse é o Passuque 27. Aí nos passuques em diante, o Eterno ele responde: olha, eu não me canso, né? Eu não me canso, eu não me fadigo, eu não me arrependo, eu sou o Eterno verdadeiro. Eu vou duvidar. Até no Passuque 29, ele diz assim: ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, ele dá uma segurança aqui ao povo de que ele tem sim atentado para a aflição do povo, atentado para está passando, e que ele tem cuidado. Independente, são existem situações que são bastante difíceis, mas ele diz aqui, ó, independente daquilo que você está vendo, de um problema, de uma situação, talvez uma guerra, vocês não estão escondidos aos meus vendo, né? E eu estou cuidando. Eu sou a provisão, né? O Passuque 27 em diante, o foco desses passuques é exatamente isso. Eu sou a provisão, né? Temos que colocar o Eterno como nossa, né? A partir do momento que duvidamos, será que ele está vendo? Será que ele realmente está se fazendo presente em minha vida, nas minhas decisões, ajudando? Enquanto ficamos nisso, nesses serais aí que existem na Terra, não conseguimos entender que o Eterno é a provisão. Ele é a provisão, ele é tudo. Então o Eterno ele começa a colocar isso em jogo aqui. Ó. Primeiro ele questiona, por que dar a resposta? Não precisa duvidar, porque eu sou a provisão de vocês. Tá? Aí entrando no capítulo 31, o padrão do capítulo 41 não muda. O Eterno, ele primeiro, no capítulo 41, ele começa se apresentando. E lembra aqui que eu até esqueci de falar sobre a exigência do Eterno, né? Se exigir, né? Então, por fim, aqui no capítulo 40, o Eterno ele exige. E o que é que ele exige do povo? Que o povo acreditasse nele, que o Eterno já tinha dado diversos motivos aqui, mas ainda assim ele questiona nesse final aí, exige essa fé. Olha, não perca a fé. Acredite, porque eu vejo, eu sou a provisão e eu darei a vocês o que for preciso. Como eu tenho, vocês possam continuar a caminhar, para que vocês possam seguir em frente, para que vocês possam alcançar exatamente a cena que vemos na história de Abraão. Aí, capítulo 41, né? O padrão ele inverte só um pouquinho, mas continua praticamente o mesmo. Capítulo 41, o Eterno começa se apresentando, né? Ele começa a detalhar um pouco mais os seus feitos, né? Dizendo que ele criou os céus, que ele criou as terras, a terra, que ele criou as ilhas, né? E depois ele faz a promessa. Só que ele faz uma promessa diferente. Né? Ele faz uma promessa diferente. Vamos ver aqui qual a promessa que ele faz. Deixa eu colocar aqui. Tá até na tela o versículo aqui, mas eu estou abrindo uma anotação que eu fiz aqui. Yeshayahu. Aqui, capítulo 41.
Ó, o Eterno, ele fala ao povo de um tempo de paz, né? Se notarmos no Passuque 16, né, aí já entramos aí no Passuque em destaque da Haftará, que está até escrito assim, ó, tu, Passuque 16 do capítulo 41, tu os padejarás e o vento os levará. Tá? A palavra padejar aqui, né, é limpar, né? Limpar, cuidar, é nesse sentido, tá? Eu já vou aplicar ela aqui no contexto. Então, tu os padejarás, né? Os limparás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. E tu te alegrarás no soberano e te gloriarás no santo de Israel. Qual o contexto disso daqui? O Eterno, ele começa o capítulo 41 falando ao povo de Israel sobre os seus feitos. Ok. Logo após, ele começa a prometer, né? Ele faz uma promessa a Israel que ele começa a falar de um tempo de paz. Um tempo em que o povo vai plantar, vai cuidar daquilo que plantou. Aí que entra o Passuque 16, que ele diz padejarás, né? Que é limpar, limpar a plantação, né, com uma pá ou com algum instrumento que tem em mãos, né? E com essa pá, padejar por quê? Porque com essa pá você jogava, né, acho que até cereal. Você limpava os cereais, jogava com essa pá para cima e o vento levava, né? O vento carregava. Então o Eterno, ele começa a falar aqui de um tempo de paz a Israel, né, em que o povo vai percorrer os altos montes, vai plantar, vai colher em abundância, não será assombrado ou assombrado por nenhum inimigo, né? Vai ter aí um tempo de bonança, digamos assim, né? Não serão assustados com guerras, nem com inimigo querendo guerrear, querendo roubar, querendo acabar com as plantações, nada disso, né? Então o Eterno, ele faz essa promessa, né, de um tempo de paz, e depois ele faz uma exigência ao povo, né, mais uma exigência. Lembra do padrão? Ó, padrão do capítulo 40 e 41. O Eterno se apresenta, ele faz a promessa e depois ele exige. No capítulo 41 ele se apresentou, ele fez a promessa e depois ele exige uma coisa muito linda do povo. Uma techuvá. O Eterno, no final, após esse Passuque 16, já no finalzinho do capítulo 41, o Eterno, ele exige do povo uma techuvá. Por que uma techuvá? Porque após esse Passuque 16, o Eterno começa a falar dos ídolos, né, daqueles que tinham feito para si ídolos, né, Elohim de prata, de ouro, de madeira. Então, o Eterno começa a jogar isso no rosto do povo de Israel e dizer, olha, esses ídolos não são nada, né? Prediz o futuro, né? Fala do futuro, me mostra, traz a mim os seus questionamentos, me mostra alguma predição do futuro para mostrar que são Elohim, né? Para mostrar que esses ídolos são alguma coisa, né? Obviamente, não podiam fazer isso porque um ídolo de madeira, de prata, ouro, bronze, não são nada. Só existe um Elohim verdadeiro, um Eterno verdadeiro. Então o Eterno, ele começa a questionar o povo desta maneira. Tenta fazer alguma coisa, tenta ajudar esses ídolos aí a fazerem alguma coisa, para provar para mim que são Elohim. Aí depois que ele joga esse questionamento ao povo, o Eterno, ele começa a exigir que o povo fizesse techuvá. Techuvá aí, um retorno. Para quem não sabe, o conceito de techuvá é um retorno às raízes da Torá, tá? As raízes aí do povo de Israel, da Torá genuína, das leis do Eterno, né? Então o Eterno, ele começa a exigir do povo essa techuvá, né? E isso nos faz lembrar do quê? Nos traz à memória Avraham de novo, né? Porque esse mesmo padrão apresentado aqui na Haftará,
é o mesmo padrão utilizado na cena de quando Abraão sai da terra dele, né? O Eterno se apresenta, nesse caso o Eterno faz isso aí, o Eterno se apresenta, o Eterno faz a promessa e depois o Eterno exige que Abraão cresça nele. Aqui o Eterno exige techuvá. E trazendo aí para os nossos dias, né, para os dias atuais, o Eterno ele ainda trabalha com esses três conceitos, né? Ele não mudou nesse caso, nessa área, né? A própria Escritura diz que o Eterno ele permanece o mesmo, né? O que é isso, permanecer o mesmo? Quer dizer que ele continua trabalhando, né? Da mesma forma que ele fazia há tantos milhares de anos atrás, ele faz exatamente hoje, né? Ele se apresenta, né? Antes de fazer qualquer promessa a algum de nós, né? Ou até mesmo a alguém que ainda não conheça sua Torá e não participe, né? Digamos assim, daquilo que o Eterno é, né? Que tenha a presença dele em sua vida, ele primeiro se apresenta. Por que o se apresentar vem primeiro? Porque não tem como o Eterno se relacionar com alguém que não o conhece. Isso é meio que impossível. Se notarmos na Escritura, não só no exemplo de Abraão, mas em tantos outros exemplos na Torá, como depois a descendência de Abraão, como na história de Moshe, como o próprio povo de Israel quando sai da escravidão do Egito, enfim, tantos exemplos, o Eterno sempre primeiro se apresenta. O Eterno se apresenta, ele mostra quem ele é, ele tem o cuidado, olha só, ele tem o cuidado de mostrar aquilo que ele pode fazer, né? O Eterno nem precisava fazer isso, ele é o poderoso, ele faz o que bem agrada a ele, né? Ele é soberano. Não bastava ele se apresentar, olha, eu sou o soberano, eu que criei os céus e a terra, e você tem que me prestar reverência. Mas ele não faz dessa forma. Ao contrário, em todas as histórias da Escritura, da Torá, o Eterno se apresenta dessa forma, revelando o nome dele, mostrando quem ele é, detalhando os seus feitos, revelando a sua soberania, mostrando aquilo que ele pode fazer, mostrando aquilo que ele quer fazer. Ele de fato se apresenta como um ser muito pessoal, né? Um Eterno que quer aí se relacionar com o ser humano, não só numa superficialidade, né? Vamos colocar assim na superficialidade da letra da Torá, não é isso. Ele quer que nos aprofundemos na Torá, porque se aprofundar na Torá é se aprofundar no coração do próprio Eterno, no coração de Elohim, né? Ele revela suas intenções e seus feitos, seus planos e seus desejos a nós através da Torá. Estou trazendo isso daqui porque é exatamente o que ele faz aqui nesse Sidrá 40 e 41, nos Passuque que lemos, né? Ele se mostra, ele se apresenta. Então, por isso apresentar é necessário, né? Porque quando ele se apresenta, quando nós o conhecemos, nós começamos a nos tornar íntimo dele. Não é impossível se tornar íntimo de alguém que não temos afinidade, de alguém que não conversamos, né? O conversar é necessário. Vamos colocar aí num contexto de amizade, né? Quando uma pessoa conhece outra pessoa, às vezes é necessário sair junto para tomar um café, comer alguma coisa, às vezes se reunir com os amigos, né? Com a própria família, né? Para conhecer, para se tornar íntimo. E com o Eterno é a mesma coisa. É isso que o Eterno quer que façamos. E o Eterno ele já faz o principal, que é se achegar a nós. Porque pela nossa própria vontade, é impossível que nos acheguemos ao Eterno. Não dá. Por quê? Porque sem o Eterno, quando não temos a sua Torá, estamos mortos espiritualmente. Estamos mortos para o Eterno. E um morto não tem capacidade de fazer absolutamente nada. Um morto não tem capacidade de exercer as faculdades do espírito, as faculdades da alma, né? Não tem capacidade de ver, de compreender, de falar, não faz absolutamente nada. Então olha só o que o Eterno faz quando ele se apresenta a nós. Ele se achega a nós, ele nos ressuscita,
que estávamos mortos. Então ele nos ressuscita espiritualmente, no contexto espiritual, nos concede vida e nos concede a sua Torá, para que através da sua Torá venhamos nos tornar íntimos dele, venhamos ter afinidade com ele, porque através da Torá conversamos com o Eterno, entendemos quem ele é e nos aproximamos dele. Aí entramos no segundo ponto, né? Ele faz a promessa. Quando nos achegamos ao Eterno e conhecemos a ele, ele começa a fazer promessas a nós. Mas que tipo de promessas? Essas promessas aí que ronda por aí, né? Não só nos nossos dias atuais, mas antigamente também acontecia isso. Promessas de riquezas materiais, vou ter uma mansão, vou ter um carro, um desses carros mais novos aí do ano, né? Riquezas materiais, riquezas espirituais, né? Que tipo de promessas é essa, né? O Eterno, ele faz promessas a nós de todo tipo, né? Isso vai depender dos planos dele, do agir dele, porque tudo que o Eterno promete está ligado ao que ele fará no futuro, tudo. Ele não promete nada em vão. Tudo que ele diz como promessa a nós está totalmente ligado com o que ele já tem planejado fazer em nossas vidas e fazer também através de nossas vidas, na vida daqueles que nos rodeiam, que estão ao nosso derredor. Então, em alguns casos, ele sim pode prometer, talvez um emprego que você precise, né? Talvez você anseia sair do aluguel, o aluguel é muito caro, você quer ter uma casinha própria, às vezes ele te faz uma promessa, né, concernente a uma casa própria, mas falando de Torá, trazendo mais para dentro da Torá, né, das promessas contidas na Torá, quase 100% das promessas existentes na Torá são espirituais, tá? É no contexto espiritual, ok? No contexto de que você vai ter vida, né, de que você vai ter paz, de que você vai ter anos de bem-aventurança, de uma vida bem-aventurada, ou seja, você vai ter problemas? Vai. Mas em que contexto? Num contexto em que você passará por esses problemas, porém com a paz e com a shalom do Eterno. Shalom por quê? Não vou dizer paz não, porque paz traz aí uma noção um pouco vazia, né? Eu vou dizer shalom. Por quê? O que é que significa shalom? Shalom significa paz, saúde, prosperidade, bem-estar, alegria e felicidade, tá? Então, shalom tem todos esses significados. Um conceito no nosso português para definir a palavra shalom seria plenitude, né? Shalom seria a mesma coisa que plenitude. Então, as promessas na Torá são ligadas à plenitude. Que plenitude? A nossa plenitude espiritual. É esse o foco do Eterno. O foco do Eterno é nos regredir, né? É fazer com que voltemos às origens, né? Às origens, a um estado que nunca deveríamos ter saído. E que estado é esse? O estado de perfeição. O estado de perfeição na Torá, em que obedecemos sem transgredir nenhum mandamento, sabe? Em que conhecemos os feitos do Eterno, em que conseguimos anunciar a Torá do Eterno e dizer quem Ele é sem dificuldade, sabe? Sem mistério. Ele quer nos levar exatamente como era antes da queda. Aquele relacionamento que o ser humano tinha antes da queda. E o que é que proporciona isso? É a Torá. É por isso que praticamente 100% das promessas contidas na Torá ao povo de Israel, né, e também, é claro, aos estrangeiros que foram aí enxertados, né, trazendo aí uma pequena aspas aqui, na história de Moshe, né, quando o povo de Israel sai do Egito, muitos estrangeiros saíram no meio do povo, né, e Moshe pergunta, olha, o que é que eu vou fazer com esses aqui, Eterno? Como que vai ser? E o Eterno responde, olha,
eles vão se circuncidar, né? Todo homem vai se circuncidar, né? Todo menino também. E eles vão obedecer Torá. Tá? Eles vão seguir a mesma Torá que vocês seguem, o Eterno dizendo a Moshe, né? Os estrangeiros vão seguir a mesma Torá que o povo segue e vai praticar tudo, vai fazer tudo exatamente da mesma maneira que o povo faz. Dessa forma, eles, os estrangeiros, serão considerados como parte do povo, né? Deixarão de ser estrangeiros e serão aí considerados como se fosse um natural da terra, um judeu natural, nativo da terra do povo de Israel, né? Então, as promessas da Torá, né, ligadas aí ao povo de Israel, são praticamente 100% espirituais, né? Fazendo com que o povo aí tenha uma techuvá sincera, tá? E para encerrar aqui, porque eu acho que já foi bastante tempo, ainda tem a Brit e o Terrilim, o Eterno ele exige alguma coisa de nós, né? E isso vai depender do caso. Ele pode exigir uma techuvá, ele pode exigir que tenhamos mais fé, ele pode exigir que venhamos a crer mais em quem ele é, né? Ele pode exigir que dediquemos mais tempo ao estudo da sua Torá, enfim. Isso aí são casos e casos, vai depender, né, de cada pessoa. Ok? Manas, eu termino aqui, tá? Pode continuar aí. Ok, obrigado, mano, pela explicação, muito boa explicação que você deu aí, né, sobre essa parte da Haftarah, compreendendo então a porção da Torá Ler Leá. Vamos então passar para a nossa Mana Borges, ela irá trazer para nós então o Terrilim. Pode começar, Mana. Shalom a todos, estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Ótimo. Então, que o Eterno nos abençoe, né? Foi excelente. O Mano Richard ele falou muita coisa que também que eu já havia colocado aqui no Terrilim 110, bendito seja Hashem por isso, né? Que é saia, Abraão saindo da sua parentela, né? Este salmo é uma profecia. Eu estava até falando com o Mano Richard e ele me trouxe bastante explicação. Ele é nosso professor de hebraico, o Moré, né? E em hebraico, essa palavra neon, que é N-E-O-N, né, transliterado para nós, que significa declarar, dizer, falar, é uma coisa específica do oráculo. Normalmente são para profecias, né, da parte do Eterno. Eles se iniciavam sempre se iniciava com essas palavras, quando que o Eterno ia falar com os profetas, né? Então nós sabemos que é uma profecia. E tem nesse salmo essa palavra neon, né? Eu vi lá eu pego se os irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo, quiser, chama-se Bible, que é Bíblia, Bible Hub, H-U-B. E lá vocês podem ver toda a Bíblia inteira, tem transliterado, tem em inglês, mas vocês podem passar para o português, é muito interessante, tá? Então aqui Adonai fala ao meu Adon, né, concernente ao Mashiach que ele está se falando, né? É uma profecia, né? O Adon é uma autoridade, que significa senhor, mestre, marido, é uma autoridade, né? E nunca foi usada para o eterno, praticamente. Sim, sempre usado referente a uma autoridade. Inclusive, este que está Senhor, né, em todas as Bíblias, está mencionando assim, ó. Disse o Eterno ao meu Senhor. Eu vou ler o Terrilim para que os irmãos possam entender, tá? Então, disse o Eterno ao meu Senhor. O Senhor aí é com letra minúscula, tá? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Eterno enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresenta-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Eterno jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, encheá-se de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra.
De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Então, voltando aqui, né? Esse Senhor em letra minúscula está se referindo a uma autoridade, né? E essa letra é que estão nas Bíblias. Inclusive está até aí, a Mana está colocando aí, é o mesmo que eu tenho em outras Bíblias, as versões, né? Aqui, assenta-se à minha direita, que é igual, que está mencionando aqui, nós podemos fazer um paralelo, que são dois reinos mencionados. O reino do Eterno e o reino de Davi, de onde virá o Mashiach. Né? A direita significa um lugar privilégio, de honra, e ainda a promessa da destruição dos inimigos, que só o Eterno, né, vai fazer isso, nós vamos ver mais para frente. No 2, o Eterno enviará de Sião, o Eterno enviará de Sião. E de onde vem a Torá? A Torá vem de Sião, onde que fala em Yeshayahu 2:3, na parte B, fala, pois de Sião procederá a Torá e a palavra de Adonai, de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e habitará para muitos povos. Então, eles transformarão a sua espada em lâminas de arado e suas lanças em foices. Isso aí está em Isaías, né? Em Yeshayahu. E aqui está a palavra de novo, neon, né? O Eterno enviará, o Eterno falou, né? Pois o Eterno assim falou. Mais uma vez a palavra neon está se referindo a um profeta para trazer o futuro, né? Como o irmão estava mencionando aí. Quando Mashiach reinar, todos irão voluntariamente ver a sua grandeza, a beleza da sua santidade, seu esplendor. Né? O Bible Hub está mencionando sobre isso, naquela parte que eu mencionei, que é no interlinear do hebraico para o inglês para o hebraico. E lá está escrito Kodesh, está escrito Holiness, que é santidade, esplendor, né? A beleza dos seus ornamentos. O ornamento seria aí no espiritual, como o próprio Mano Richard falou, comparando que é tudo espiritual, a beleza, a grandeza, ornamentos, essas coisas estão se referindo ao espiritual, né? E pela manhã destilará um orvalho, e este orvalho que as plantas são aguadas. Se vocês verificar todas as manhãs, nós temos aquele orvalho bem gostoso, mesmo que é verão, talvez os irmãos não percebam, mas se você levantar assim, tipo umas 4 horas da manhã, pode estar mó verão, que vai ter os orvalhos toda a manhã, né? Então seria a provisão de Hashem, que vai haver essa provisão, né? Para as crianças e os jovens, né? Por isso que nós temos como criança, temos que ser inocente, para nós recebermos essa porção desse orvalho que nos sustenta, o sustento de Hashem, a provisão. O Eterno jurou, o Eterno faz um pacto com Abraão. Aí em Bereshit 15, ele fala assim, olha agora para os céus e quantas estrelas se pode contar, e assim será a tua semente. E foi imputado como justiça, né? Que ele é o pai da Emuná. A justiça seria como aqui uma sedaká. Abraão, ele estava dando ao Eterno o que ele tinha de melhor para o Eterno, que era o seu coração. Porque somente o homem pode fazer isso, né? Que nós temos a nossa livre escolha de servir ao Eterno. Lá em Deuteronômio, ele fala em 10 que esse até um mandamento, nós devemos servir ao Eterno, nos ligar ao Eterno. E como que a gente pode se ligar ao Eterno? Servindo Ele, se apegar a Ele. E Abraão, ele fez isso. Ele deu o ele imputou, ele deu como sedaká, como justiça, né? Aí fala como justiça, né? E quem pode fazer isso? Só nós, os seres humanos, que podemos dar. Se verdadeiramente queremos servir ao Eterno, nós temos que dar o nosso coração, né? Porque nós temos essa livre escolha de querer servir ou não. E a Emuná, nós já sabemos, por isso que ele é o pai da Emuná. Porque o que é Emuná? Nós temos o nome que é fé, né? A fé que a gente fica meio assim confuso, que é uma fé dos gregos, né? Acredita em tudo, acredito também nisso, acredito naquilo, acredito que vai acontecer. Não. A Emuná, que a palavra se refere aí com o Eterno, biblicamente, é honradez, é fidelidade, é lealdade, é a confiança
Porque quando a gente vê lá em Efésio, é o firme fundamento das coisas que não se vê e espera. Mas espera aí, como assim? Todo mundo sabe explicar, mas o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se vê e espera. Mas não, isso daí é a consequência da sua honradez, da tua fidelidade, da tua lealdade com o Eterno, tua confiança, que vai ser o firme fundamento das coisas que você não vê e espera. E você vai alcançar, né? E, perdão, o sacerdote para sempre, né? Que fala lá, e até fala em Hebreus 7, né? O apóstolo Shaul que fala, ele menciona sobre o governo futuro, né? O Eterno esmagará os reis à sua direita, que é como poder, justiça, ele julgará entre as nações. Temos finais, nos tempos finais, onde virá o julgamento do próprio Eterno. Assim como ele mostrou a Abraão que a semente dele ia ser afligida, escravizada por 400 anos. Mas o Eterno julgará aquela gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda, né? Que riquezas foi o que aconteceu quando o povo depois saiu também do Egito, né? Saiu com riqueza. E o Eterno, como diz Amós 3,7, certamente o Eterno não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Então, nós já temos também Apocalipse que fala, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. E quem tem ouvidos, ouça, porque o Eterno está sempre nos preparando, sempre nos avisando. E o Eterno fez esse pacto, né? Foi excelente como que o Mano Richard mencionou aí, porque houve um pacto, e quando que tem um pacto, existe que nós temos que cumprir com esse pacto, né? Então, nós temos que cumprir as nossas obrigações para com esse pacto, para com a promessa do Eterno. E a Mana também... A Mana Samara, depois, se quiser mencionar alguma coisa sobre o sacerdote eterno, né, que é o sacerdócio de Melquisedeque, a Mana pode ficar, por favor, à vontade. E Baruch Hashem por essa oportunidade, manos. Ok, Mana. Então, né, vou falar brevemente sobre esse sacerdócio, né? Fala-se, então, que o Machia é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E muitos acham que Melquisedeque é o nome de alguém, né? Não, é uma ordem, assim como está escrito, ordem de Melquisedeque. Assim como a ordem de Levi e também a ordem de Nazireu, né? Então, o Eterno, ele compreende aí 3 tipos de sacerdócio, né? Na Torá. E o Machia, ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? E houve outros sacerdotes da ordem de Melquisedeque, o próprio filho, né, de Noa, ele foi um sacerdote da ordem de Melquisedeque, o filho de Noa chamado Shem. Davi também foi um sacerdote da ordem de Melquisedeque, houve vários da ordem de Melquisedeque, né? Mas diferente do que muitos pensam, a ordem de Levi não foi anulada, não pode ser anulada, nenhum sacerdócio pode ser anulado, né? Como muitos aí acham. Não, cada sacerdócio tem um trabalho a ser exercido, né? A ordem de Levi tem um trabalho a ser exercido, a ordem Nazireu tem um trabalho a ser exercido e a ordem de Melquisedeque também. Então, um não pode interferir no outro. Era só esse comentário que eu gostaria de falar. E lembrando aos irmãos, né, que estão lá no YouTube, muito obrigada, tem bastante comentários hoje. Eu pedi que os irmãos curtam o estudo, né? Se vocês estiverem aí gostando, curtam o estudo, compartilhem nas suas redes sociais, né? Façam essa tzedakah, essa justiça, né? Então, muito obrigado a todos e vamos passar então para o nosso irmão Josemar, para que ele possa fazer, então, a Brit Hadashah. Já está pronto, mano? Sim, estou pronto. Shalom. Ok, shalom, mano. Pode começar. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês aqui, né? Para nós aprendermos junto a nossa Santa Torá. Eu pediria aqui, isso, eu ia pedir justamente isso. Eu estou com uma versão aqui, mas vamos lá. Eu estava aqui pensando, né, a respeito de duas coisas que foi falado pelo Mano Richard a respeito da apresentação, né? O Eterno, de fato, realmente é uma...
por mais que nós expressamos, as palavras nunca vão expressar a grandiosidade do nosso eterno, né, Elohim. Ele se apresenta para nós, né? Então eu estava aqui e comecei a pensar, poxa, eu pensei justamente numa passagem de Êxodo 20, né? Eu sou o eterno, começa se apresentando. Então, mesmo nós sendo falhos, pecadores, o eterno, ele nos dá essa apresentação, né? Mostra quem é de fato para que nós o sigamos em sua verdade, né? Em sua imuná. Bom, vou começar lendo aqui esse primeiro passuque de Romanos 4, 1 até o versículo 25, até o passuque 25. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão for justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Aqui, né, irmãos, eu meditando aqui, estudando essa palavra, eu comecei a entender uma situação bem interessante aqui. O fato da justificação de Abraão, que ele foi justificado por obras. Isso me indica que, independente de onde eu viva, né, porque Abraão vivia, né, Abraão vivia de fato numa cidade, num local, numa região, geograficamente dizendo, um país pagão, né? Mas mesmo com todo o paganismo ao seu redor, ele vivia uma vida de justo, né? Uma vida correta diante do Eterno, né? E eu, inclusive, quando eu estava direcionando para minha casa, eu estava no ônibus, eu comecei a pensar sobre isso, fiquei imaginando, poxa, muitas vezes não significa que eu vou viver ou que eu estarei, que eu possa estar ao lado numa roda de escarnecedor, que eu vou fazer parte. Mas eu entendo que, pelo fato de eu estar vivendo ao redor de pessoas pagãs, eu posso manter um comportamento adequado diante do Eterno, né? Então, é o que eu entendo que Abraham, por mais que morasse numa região pagã, por mais que sobrevivesse, por mais que tinha parentesco pagão, ele foi justificado pelo fato de viver de uma forma correta diante do Eterno. O passuque 3 diz, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. A Escritura aqui diz que Abraão creu, né? O Moré que antecedeu, ele diz que ele usou um termo, né? Eu vou usar um outro termo aqui, porque eu não lembro exatamente como ele disse, mas quando existem palavras que quando nós utilizamos pelo fato de estarmos aqui, né, no Ocidente, usamos, ela ainda fica meio que pobre, né? Fica uma palavra meio que talvez não expressa, é o que a mana que antecedeu também disse, ela falou do fato da fé, né? E citou Emuná, né? Ele citou o fato de Shalom e citou, né, que nós citamos paz, mas Shalom. Essas palavras, o contexto original dela, né, a etimologia original, elas nos trazem um parecer bem mais amplo do que muitas das vezes nós estamos acostumados. Então, quando nós falamos fé, parece ser uma coisa meio que, né, acostumamos já com uma coisa assim simples, ó, né, mas na realidade, de fato, é uma coisa muito maior do que nós imaginamos. Que a irmã citou agora, a questão da fidelidade, de você manter fiel, né? Imagine que Abraham, que morava num local pagão, e ele, né, sendo justo, né, era monoteísta, né? Então isso é bastante interessante para nós analisarmos que a palavra, muitas das vezes, no seu contexto, né, na sua originalidade, nos traz uma amplitude maior para que possamos compreender o que de fato o Eterno quer conosco, né? Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno jamais imputará pecado. Esse último passuque aqui me chama bastante atenção, né? Ai de nós se o Eterno de fato realmente fosse nos tratar da forma que nós mereceríamos, né? Outrora vivemos de uma forma totalmente desraigada no pecado, né? Ou por falta de conhecimento, ou apesar que a falta de conhecimento não justifica, né? Mas de uma certa forma, aquele que o Eterno
não imputa pecado, esse de fato realmente é o bem-aventurado. Pode subir, mano, por gentileza? Versículo, passo aqui 8. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno jamais imputará pecado, já li. 9, né? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão pela justiça. É interessante aqui que, é claro, né, nós temos aqui um exemplo do patriarca Abraão, que foi tirado do meio do paganismo como incircunciso. Né? A circuncisão ocorreu depois. Então não é que pelo fato dele não ter sido, ou ter sido circuncidado após, isso não significa que ele deu a Abraão, né, ele selou o pacto que ele tinha com Abraão através da circuncisão. Eu não sei se é conveniente, mas eu posso falar que eu tive uma experiência muito interessante com relação à circuncisão, e em que outrora nem passava pela minha cabeça, mas que de fato realmente eu tive uma experiência extraordinária. O Javier acompanhou, ele citou algumas, ele me mandou uma mensagem do WhatsApp, ele disse o seguinte: no terceiro dia, os Malachim de Elohim vão te visitar. E assim, eu confesso que eu chego até a me emocionar, porque eu não vi os Malachim, mas eu senti a presença dos Malachim e basicamente eu senti o que eles fizeram comigo. Então, a minha experiência com relação à circuncisão foi uma coisa assim que eu jamais imaginava que seria da forma que eu senti. Em outra oportunidade, eu falo de fato o que realmente aconteceu, mas a experiência foi, talvez se eu tivesse visto os Malachim, talvez teria acontecido como aconteceu com o Yohanan, como Daniel, né? E desfaleceram, porque só a presença do que eu senti já foi assim algo que me deixa emocionado até agora quando eu falo. E de fato, assim, são experiências Shalom, Haver. Shalom. Shalom. Shalom a todos. Então, mana, que é Radassa. Olha só, eu não havia me atentado o fato, né, de você comentar a Brit hoje e justamente dentro dela estar falando a respeito da circuncisão. E, né, pelo fato de você ter feito recentemente e esse presente, né, na vida de todo homem que aceita fazer parte desse pacto. E aí, ou seja, não, isso foi Hashem. Hashem simplesmente trouxe você para comentar, fazer o comentário da Brit hoje. E não se preocupe, se você quiser contar o seu testemunho, dar o seu relato, porque quem sabe há remanescentes ouvindo que ainda tem dúvidas, né? Ou tem medo, ou tem dúvidas. Então, irmão, fica à vontade para falar, para contar o seu relato. Baruch Hashem. Então, irmãos, assim, quando o Javier que me acompanhou, né, que foi o Javier Betzalel, ele estava a caminho ainda do hospital, né, foi aqui um hospital aqui em São Paulo, e ele, né, ia se fazer presente lá comigo também, minha esposa me acompanhou, tal. Em princípio, assim, né, pelo fato de ser remanescente, todos nós, assim, eu acredito que todos, né, a gente fica com receios de diversas oposições com relação ao que pode repercutir na nossa vida, que nós vivemos uma família, né? Então, o que um e o outro pode achar. Mas, enfim, pela misericórdia de Hashem, deu tudo certo, tudo foi aceitável, não tive nenhum problema com relação a isso, muito pelo contrário, tive apoio, estou tendo até hoje, e todos nós, pela graça do Eterno, estamos aí, né, na nossa techuvá. E o Javier, que acompanhou, ele mandou uma mensagem, ele falou assim, faltava poucos minutos para que eu subisse para o centro cirúrgico, e ele falou o seguinte, olha, Javier, no terceiro dia, né, ele fez uma pergunta antes que eu não recordo agora, não recordo o que ele me perguntou,
mas o que ficou me marcado assim foi que ele falou: Ravé, no terceiro dia os Malachim do Eterno vão te visitar, né? Fica tranquilo. E eu subi para o centro cirúrgico, né? Fiz a Brit Milá e voltei. Quando eu voltei, eu não lembro muito bem o que o médico me perguntou, estava um pouco meio sedado, não lembro muito bem. Eu só lembro que ele falou assim: eu vou descer, eu vou conversar com a sua esposa. E desceu, conversou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando. Né? Conversei com ele, né? Na saída ele estava, me recepcionou, me aguardou, ficamos juntos, né? E me deu algumas explicações, fui muito bem recebido. E no final de tudo eu fiquei ainda pensando, fiquei pensativo, eu vim para minha casa pensando no que ele havia falado. E no caminho ainda comentei com a minha esposa, né? E eu ainda até, como eu disse aqui, até brinquei, falei, se acontecer igual aconteceu com o Yohanan, com o Daniel, né, de ficar desfalecido, para mim vai ser um pouco meio complicado, né? Porque às vezes a gente fica imaginando o físico assim, mas de uma forma, falei de uma forma de brincadeira. E passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e no terceiro dia, de fato, realmente eu estava deitado, né? Estava deitado de decúbito dorsal, né? E a posição com a barriga para cima, era mais ou menos umas 3 da manhã. Na parte, assim, na metade da minha barriga, na parte do meu umbigo, até a metade posterior da minha coxa, eu vi um facho de luz quadrado na mesma espessura do meu corpo, né, na mesma largura assim, do meu corpo, que está de barriga para cima. Aquele facho desceu da parte do umbigo até a metade da coxa. E com ele, juntamente com esse facho de luz, desceu como se fosse uma. Eu chamo de coluna d'água, né, pelo fato de eu ser um profissional da área do bombeiros. A gente chama de coluna d'água isso aí. Desceu aquela coluna d'água junto com aquele facho de luz, que eu dei um salto. Eu não sei como, mas eu pulei da minha cama, eu levei um susto, né? Eu não estava literalmente dormindo, eu estava adormecido. Eu tenho um sono muito leve, então eu estava meio que acordado, meio que dormindo, e até estava pensando em algumas coisas assim, mas o meu pensamento estava longe, como se quisesse dormir novamente. E esse facho ele desceu, que eu senti o peso tanto do facho quanto dessa luz, né? Juntamente com essa parecia ser água, parecia ser. Eu até depois fiquei pensando, né? Pensei em várias coisas assim, mas desceu aquela água que parece que me atingiu com uma força, assim, que eu até cheguei a afundar. E eu dei um salto, eu levantei, eu assustei. Eu até olhei para minha esposa, porque pensei, pô, devo ter assustado, né, com a forma que eu levantei. Então, eu não vi os Malachim da forma que ele falou, mas eu senti a presença desses Malachim, né? Então, hoje, inclusive, quando a Mana Hadassah falou sobre essa questão aqui, né, a Brit Hadashah, sobre o que seria. Ela não falou, não, na realidade ela nem falou, ela só me mandou os passuques que seriam, né? E eu acabamos conversando muito rápido, não foi como ela acabou de falar, ela não falou nada a respeito do que seria, né? A respeito desse testemunho, né? Digamos assim, mas é uma experiência que eu passei que eu até. Eu nunca paro de pensar, às vezes de pensar sobre isso. Minha esposa perguntou esses dias, me fez uma pergunta, ela falou assim: você passaria por tudo isso novamente? Eu falei para ela: olha, sendo uma determinação do Eterno, eu sabendo que é para viver uma vida diante do Eterno, da forma que Ele quer, para seguir as mitzvot dele, de acordo com o que Ele está, eu passo por isso novamente. Porque é uma experiência assim que eu falo, eu estou conversando, estou falando para vocês aqui, mas só o Hashem sabe o que eu estou sentindo de tanta emoção que foi ter sentido eu diria assim que a confirmação desse pacto, a sensação que eu tive foi uma sensação de receptividade. Era como se eu estivesse, é óbvio que eu estou citando aqui uma forma exemplar. Era como se alguém estivesse me chamando em uma plateia para receber um certificado, para receber um diploma. Aquela emoção de um formando, né? De você receber o seu canudo, sabe? Aquela sensação de você estar recebendo, o povo te aplaudindo. Foi esse calor, assim, é claro que com uma magnitude muito maior, mas essa foi a sensação que eu senti na hora. Então, para mim, foi uma experiência muito fantástica. Eu não sei nem descrever. Fica difícil descrever assim a, a emoção que eu senti com relação a esse pacto. E principalmente em saber que
foi o mesmo pacto que Hashem fez com o nosso pai, né, com o nosso patriarca Abraão. Então isso me deixa bastante assim emocionado, me deixa muito contente em saber que essa é a imuná verdadeira, que esta realmente de fato é a confiabilidade, a fidelidade, né, que foi feito lá atrás, lá no passado, e que ainda permanece, que é um estatuto perpétuo, posso colocar assim, como um mandamento perpétuo, e o qual o Eterno tem nos honrado. Baruch Hashem. Baruch Hashem, mano. Baruch Hashem. Muito bom. Tem uma pergunta da Simone, eu acredito. Agora Simone Costa. Os gentios podem circuncidar? Se o Raver Josemar quiser responder, ou os irmãos da sala, fiquem à vontade. Olha, eu responderia da seguinte maneira. O Moré Richard, ele ainda citou no comecinho, ele falou que não só Abraham, como também os escravos, como também os estrangeiros que faziam parte daquele contexto, né, daquela população, do povo, do nosso povo, tá? Então eu diria, né, vocês podem até me corrigir dentro do conceito daquilo que eu estou entendendo, que estou aprendendo também com vocês, é que a partir do momento que você é inserido, que você faz parte desse povo, eu acredito que sim, é evidente que ele deve circuncidar. Esta é a resposta que eu teria para Simone. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Falar alguma coisa? Sim, eu poderia explicar um pouco, então, o que foi que o apóstolo Shaul ensinou, né? Eu posso repetir, então, o que ele ensinou. Eu não lembro direito, eu acho que está no livro de Atos, né? Mas eu não lembro qual o capítulo, que ele diz que, explicando, né, essa explicação de Shaul, ele diz que não devemos circuncidar o gentio de imediato. Né? Ele pede, então, que o gentio se abstenha de se alimentar de sangue, de comidas oferecidas a deuses e outras instruções. O que eu entendo por isso, né? Shaul ali, ele não está ensinando que não se deve circuncidar, e sim que o gentio tenha a certeza do que ele quer. Né? O gentio, ele quer obedecer ao Eterno, ele quer ser fiel ao Eterno, ele tem que começar. Né? Assim como o próprio Abraham, né? Abraham, foi dito a ele, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela. O Eterno poderia ter mandado ele naquele momento ali ter feito a circuncisão, mas não, ele primeiro tinha que circuncidar o seu coração. Primeiro vem a circuncisão no seu coração, você ter a certeza de que é isso que você quer. Olha, eu quero obedecer ao Eterno, eu quero ser fiel ao Eterno, e quando você tiver essa certeza no seu coração, você vai lá e faz a Brit Milá. Né? Por que dessa instrução de Shaul? Por que não mandar logo que o gentio venha se circuncidar, já que o gentio disse que quer obedecer ao Eterno? Porque a circuncisão é uma aliança com o Eterno. E quando você quebra esta aliança, você vai ter problemas sérios. Não só você, mas todo aquele que está ao seu redor, já que nós fazemos parte de um corpo. Né? Nós fazemos parte do corpo do Mashiach. Então, quando nós quebramos então essa aliança, quando o gentio ele diz, olha, eu quero ser obediente ao Eterno, e ele faz a Brit Milá, só que ele não fez a Brit Milá porque ele estava querendo ser obediente ao Eterno, mas por algum outro motivo, e ele acaba se arrependendo. Ele diz, olha, não, é muito pesado esse fardo aí, né? Eles dizem que é um fardo. Né? Para nós não é, o próprio Mashiach disse que não era um fardo pesado, mas para algumas pessoas eles dizem que é um fardo pesado, que eles não conseguem carregar, e aí eles acabam desonrando o nome do Eterno. Quando é que nós desonramos o nome do Eterno? Quando nós fazemos coisas que está contra a Torá. Isso é desonrar o nome do Eterno, isso é sujar o nome do Eterno. Quando uma pessoa diz, eu sou fiel ao Eterno, e quebra a Torá, faz coisas que não deveria fazer,
e outras pessoas estão olhando aquilo e blasfemam contra o Eterno quando nós nos comportamos mal, né? É como se fôssemos os filhos e as pessoas olham e dizem, olha lá o filho de fulano como está se comportando. Quando as pessoas dizem, olha, aquele ali é o que segue ao Deus lá, o Elohim de Israel, olha como ele está se comportando. Isso é blasfemar o nome do Eterno. Né? Samara, pode falar, mano. Não foi justamente o que um grupo de estrangeiros, ou seja, de gentios, que foram circuncidados, né? Claro, até junto com alguns do povo também, ali no calor do momento ali, não, porque nós queremos sair do Egito junto, e aí queremos participar do Pessa, aí beleza, foram circuncidados, saíram do Egito junto com o povo, e depois foram lá, se juntaram e participaram ali do bezerro. Sim, e todo o povo respondeu, né, por aquele erro. Não Sim. Só o povo de Israel, todos responderam. Né? Porque os sábios, assim, os sábios não, os rabinos, eles costumam né, falar, lançar que quem pediu que se fizesse o bezerro foi um grupo de estrangeiros que haviam saído do Egito. Mas, considerando que eles já haviam feito a circuncisão, eles já haviam entrado, então, nesse pacto, inclusive participaram até do Pessa, né? Então, eles não poderiam mais ser considerados estrangeiros, né? Eles estavam já na aliança e participaram até do Pessa, né? Então, Só que o que aconteceu com esse pessoal aí? O que aconteceu? Não todos, né? Houveram estrangeiros ali que se mantiveram na emuná, na confiança e na fidelidade com Hashem. Eles não tinham um coração voltado em verdade, né, para o Eterno. Então, eles tipo assim, não, eu quero isso aqui parece que eu vou estar protegido aqui, eu quero ir com esse povo, eu quero estar com eles, eu faço tudo que eles estiverem pedindo. Né? Só que, interiormente, eles ainda eram idólatras. Eles ainda queriam adorar ao Eterno através dos seus olhos. Eles precisavam ver. Então, eles vão junto, né, tanto os estrangeiros quanto alguns do povo ali, vão e pedem para fazer o bezerro, porque eles precisavam, eles queriam ter uma referência. Né? Então, é isso que acontece, que os irmãos, tanto o Raver Josemar, a Samara, e comentou, e até a própria Borges escreveu lá no chat, né, que quando a pessoa não tem o coração voltado para a Torá, verdadeiramente, né, ela não tem esse coração de, não, eu estou fazendo isso aqui, eu vou obedecer porque eu amo o Eterno, eu quero isso sim. É muito rápido, ela vai sair desse caminho. E aí a condenação, o que aconteceu com aquele povo ali? Foram todos exterminados. Todos aqueles que participaram da feitura ali do bezerro. Sim. Pode continuar, mano, Josemar. Vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça. Acho que foi o passuque 10, isso? 11. O 10, estava no 10. 10, né? Isso. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? No regime da circuncisão, e sim, quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O passuque 12, aqui, irmãs, basicamente vocês já explicaram, já falaram tudo isso aqui do passuque 10 e 11. Tá?
e o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então aqui nós vemos, né, que Abraão, ele tinha, né, de fato, ele já andava de uma forma ímpar, né, diante do Eterno, né, mesmo sem ser. Tanto é que o Eterno, né, o tirou da terra do paganismo, né, para que ele fosse o pai de uma nação, né, e assim por diante. Não por. Ai, vocês me perdoem que eu estou um pouco meio nervoso com esse testemunho, fiquei meio que emocionado. Mas, assim, é que é uma coisa assim que só. É uma experiência que só a gente vivendo mesmo para poder. Baruch Né? Hashem, mano, quer ir na cozinha, tomar uma água? Nós vamos comentando aqui para você voltar. Eu vou Mas tomar uma água aqui porque a ok, porque presença de Hashem aqui tá. sim, é muita responsabilidade, né? É assim, é uma responsabilidade falar, né, da Torá, porque toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos dar conta dela, né? Então, e ai daquele que faz alguém tropeçar também. Então, o que nós estamos vendo, né? Como a Samara já explicou assim lindamente aqui, né? Mais uma vez, os irmãos estão fazendo pergunta a respeito disso, né? Porque a irmã Samara, ela veio falar o seguinte aqui no meu PV. A professora Samara falou que para o gentil basta se abster de comer sangue e gordura. Não falei isso, não. Depois volta, irmã. Volta o estudo, porque ela repetiu ali o que Shaul estava falando. Olha só, irmãos, o que aqui a Samara já explicou, é só voltar um pouquinho depois. Mas enquanto o irmão foi ele tomar uma aguinha, não tem problema, a gente fala aqui, tá? Avraham, nem Avraham e nem ninguém vai ser justificado porque está obedecendo, né? Porque você está obedecendo, por exemplo, por que Shaul usa aqui a questão aqui colocaram lei, né? Mas são as instruções, né? Então, assim, o que acontecia? Tinha pessoas, e ainda tem, né? Que vai lá e faz a circuncisão, né? Aí fala assim, não, porque eu tô salvo, né? Eu sou salvo, porque eu obedeço a lei, né? Eu obedeci aqui, eu estou dentro de tudo aquilo. Eu uso kippah, tefilim e tal, eu fiz a circuncisão, eu como kasher, né? Eu guardo o Shabá, né? Não faço nada no Shabá, nem sequer acendo uma luz. Então, eu sou o povo aqui escolhido, eu tô garantido. Só que aí o que ele está tentando explicar aqui? Que mesmo antes de Abraham ter feito essa circuncisão, ele já foi achado como justo. Quando o Eterno chama e faz a promessa a ele, olha só, Abraham recebeu a promessa mesmo antes de ter feito. Por quê? Porque se passaram, ele já estava com 90, não é isso? 90 anos? Sim, exatamente. 90 anos, quando ele faz a circuncisão. E todo esse período, ele confiou no Eterno. E esse período que o Eterno ainda não havia pedido para ele fazer a circuncisão, não é que Abraham precisava se converter ao Eterno. Abraham conhecia o Eterno desde os seus 3 anos. Quando ele foi levado, quando ele nasceu, que quiseram matá-lo, e ele foi levado para uma caverna, né? E ele ficou com a mãe dele nessa caverna. Ele já estava sendo ensinado a Torá para ele. E depois, aos 10 anos, ele sai dessa caverna e ainda vai
para a estiva de Shem e fica lá servindo, né? Ou seja, ele era como se fosse um talmide de Shem, de Noa, e aí ele ficou lá até os seus 39 anos, aprendendo Torá, aprendendo, né, sobre o Eterno. Tanto é que quando ele volta para a casa do pai, a primeira coisa que ele faz é destruir os ídolos do pai dele. Ele destrói os ídolos porque ele já tinha a emuná no único Elohim. Ele já conhecia a Torá, ele já era justo. Então, quando depois, né, que ocorre todas as coisas ali que no Shabá, na sexta, nós vamos comentar a respeito disso, na porção em si, ele sai, né, ele casou, tal, o Eterno fala para ele sair, e ele vai percorrer todo um caminho aí primeiro, tal. Então, assim, por que ele passou um período só depois de alguns anos que o Eterno veio pedir para ele entrar nessa aliança? Porque já estava próximo para o Eterno, então, abrir o ventre de Sara e dar o filho, né, da promessa. O filho que seria, através dele, que viria aí todos os descendentes. Então, vocês podem observar que quando ele tem o filho com Agar, né, Ketura, com Agar, ele ainda não era circuncidado. Né? E aí, depois, Hashem fala para ele, circuncida todos da tua casa. Né? Até o próprio Ismael foi circuncidado também. É por isso que os árabes, todo mundo árabe ali, né, eles também fazem a circuncisão. Aí por que então Hashem fala para ele? O menino, o primeiro filho ali com a serva, ele teve esse filho, ele não era circuncidado. Só que quando o Eterno vai, então, cumprir com a promessa do filho, né, o filho da promessa, Hashem fala para ele fazer a circuncisão, né, e ele não foi imputado justiça a ele porque ele fez a circuncisão, foi pela fé. E o que é fé? Confiança, fidelidade. Ele foi fiel ao Eterno, ele foi constante na prática da obediência. Tá? Então, essa questão de porque Abraham recebeu, né, as promessas porque ele fez a circuncisão. Não, o Eterno já havia, ele já tinha o chamado do Eterno anteriormente. Isso aí foi assim, fases que foram se cumprindo, se concluindo ali na vida dele. E aí Hashem fala para ele circuncidar todos os que da casa dele, ou seja, servos, todos da casa dele. Tá? Ele ensinava a Torá para as pessoas, né? Tanto para os seus servos ali, os funcionários, quanto para os visitantes que iam até ele. Então, aquele povo ali que morava, que era servo, né? Porque naquela época eles viviam como nômades, então eram, assim, era sempre como um povo ali de 700, 800 pessoas, 600, 500, é assim que eles viviam, né? Montavam as suas sucá ali, né? E viviam assim, nas tendas, tá? Então, o povo que estava com ele era um povo também que conhecia o Eterno como o único Elohim. Aí ele vai e faz a circuncisão em todos. Então, espero que a irmã tenha entendido, tá? E depois é só voltar o estudo um pouquinho aí, que você vai ouvir aí o que a professora Samara falou. O Raver já voltou? Se ele não voltou, segue aí, Samara. Já voltei. Pode continuar, mano. Já voltei. Ó, então, aqui no Passuque 13. Não foi por intermédio que a lei de Abraão ou a descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei que são herdeiros anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei,
também não há transgressão. Esse passo aqui me chamou bastante atenção, porque muitas das vezes, né, num tempo não tão distante, nós não prestávamos muito atenção a respeito dessa questão de transgressão, né? Eu estava até comentando aqui com amigos de atrás aí sobre a questão justamente sobre isso, né? Então imagine uma nação sem lei, né? Uma nação onde você faz o que bem quer, onde você faz o que você bem acha que é o certo, o que você acha que é o errado. Fica uma situação quase que impossível de você sobreviver, né? Então a lei, a Torá do Eterno, ela sempre permanece, né? Ela não foi extinta, não foi abolida, não foi jogada fora, né? A, a lei do Eterno, a Santa Torá, ela está aí para nos ensinar. E quando o Haver falava aí sobre a questão ele citou alguma coisa com relação à Torá, eu ainda pensei, é a coisa que sempre está brotando no nosso coração, né? Quanto mais nós nos aprofundamos, ela parece que emana algo que faz com que nós ficamos presos, amarrados. Não digo, a palavra amarrado fica também aqui fora, mas assim, ela desperta o nosso interesse, a nossa necessidade de estar vivendo e praticando as leis que o Eterno nos determinou, né? Então, esse passou que me chamou bastante atenção, porque a lei do Eterno, ela permanece, e sem ela é impossível nós alcançarmos aí uma plenitude na forma que ele deseja que nós vivamos, né? Essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Entendo que é possível que todos alcancem, né, essa forma de viver, essa emuná que Abraão viveu e que nos deixou como exemplo, né, um exemplo de fé, de fidelidade, de caráter, né, tudo isso que Abraão nos deixou. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituiu perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama as existências das coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. É uma coisa que nós vemos aqui, um destaque que às vezes você começa a analisar, puxa, esperando contra a esperança, né? Uma coisa que parecia ser impossível, mas ele tinha esperança que poderia acontecer. Ele creu que aquilo de fato realmente era possível, né? A idade avançada, né? Tudo correndo contra, mas ele tinha esperança porque ele tinha a confiabilidade, a fidelidade, tinha emuná no eterno, né? No Elohim verdadeiro, né? Que é fiel às suas palavras. É aquilo que ele falou, como o Javier falou agora há pouco aí, né? Se ele falou, pode às vezes passar um certo tempo, né? Para nós, mas se ele falou, ele vai cumprir aquilo que ele falou, né? A irmã que antecedeu também falou a mesma coisa, né? A respeito de que ela citou algo que você, mesmo por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que você não esteja, né, fora do nosso padrão de pensamento, mas se Hashem falou, ele vai cumprir, né? Ele até citou Amós, se eu não me engano, 3:7, né? Que Deus não faz nada sem antes revelar ao servo dele, o profeta, né? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vou subir um pouquinho mais, irmão, por gentileza. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, né? Não duvidou
por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então o tempo para Abraão aqui não foi nada, né? Por mais que o tempo tivesse passado, por mais que a idade tivesse chegado, por mais que talvez, né, as condições físicas não fossem das melhores, né? Mas ele de fato creu e de fato realmente a promessa se cumpriu. E isso nos remete que, de fato, o que nós falamos agora há pouco, né? Quando a gente faz a sua promessa, ele cumpre, né? Ele não deixa passar. Eu recentemente ouvi uma conversa de um colega, de um Ravé, que ele disse o seguinte, né? Isso fora aqui desse contexto, ele falou assim, poxa, mas acho que as coisas estão tão difíceis, né, que no final de tudo aí acho que vai ter um perdão geral, né? Nós sabemos que não é bem por aí, né? Pode passar tudo, né? Mas a palavra de Hashem não passa, né? Não duvidou estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também em nossa causa, posto que a nós igualmente nos serás imputado a saber. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Yeshua, nosso Salvador, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa um pouquinho, por gentileza, o passo 25, só para mim concluir aqui. No qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da justificação. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Da minha parte é isso aqui, manos. Eu agradeço aí por ter falado, perdão por alguma falha, por problemas emotivos ou coisa consequente, e que o Eterno abençoe a todos. Eu gostaria de fazer um comentário bem breve, né? Lembrando aos irmãos que, como o Manoel leu a Brit Hadashah, né? Romanos 4, lembrando aos irmãos que isso é uma carta, né? Seria bom que os irmãos lessem toda a carta para poder entender o que Shaul estava tentando explicar ali. É interessante que um capítulo antes, né, desse que o Mano acabou de ler, Romanos 3, está escrito assim, olha, logo no começo, qual é logo a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra do Eterno fora dada e confiadas, pois que, se algum foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilaram a fidelidade ao Eterno, de maneira nenhuma. Sempre seja o Eterno verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificada em todas as palavras e cresçam quando forem julgados. E um capítulo antes tem algo bem interessante que vai explicar, como eu disse para vocês, isso é uma carta, né? A Shaul mandou essa carta aos romanos e vai explicar bastante o que o Mano aí falou, né? E o que está escrito nesse Romanos 4. O Romanos 2 tem um verso que é bem interessante, né? E que ajuda bastante para que as pessoas entendam o que Shaul estava dizendo aí. Romanos 2, 13 está escrito: porque os que ouvem a Torá não são justos diante do Eterno, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Ou seja, não sou eu que me justifico cumprindo Torá. Eu não tenho que abrir a minha boca e dizer, olha, eu cumpro o Shabat. Um homem, né, que abre a boca e diz, olha, eu sou circuncidado, agora eu estou salvo. Ou eu dizendo, olha, eu guardo o período de Nidá, eu estou salva. Não, não sou eu que me justifico cumprindo Torá. É o Eterno que me justifica, pois eu cumpro Torá. Ou seja, não é pela minha justiça, e sim pela justiça do Eterno. Não é minha, é do Eterno. Né? Então, que ninguém se glorie porque faz isso ou aquilo, ou que cumpre isso ou aquilo. O Eterno é que nos gloria, né? Que nos dá essa recede, que nos dá essa misericórdia
né, e que nos justifica. É isso que esse capítulo está dizendo. Leiam todo o livro para que vocês possam entender, tá, irmãos? Alguém tem mais algum comentário? Samara, eu posso falar rapidinho sobre crer? Sim, mana, pode sim. Ok. Rapidamente aqui eu vou responder a pergunta da Lucelena. Como a lei traz ira? Eu vou responder junto com essa aqui, ó. Sem Torá não tem pecado? Porque é o seguinte, irmã, não sei se você tem filhos, netos, ou se você é uma jovenzinha ainda, né? Mas pode ter irmãos, tá? E você cria ali, se você tiver filhos, você cria as regras dentro da tua casa, né? Ó, jantar às 19, às 20, vai lá, escova os dentinhos, no máximo às 21 tem que estar dormindo, né? Ou seja, você criou uma Torá, porque Torá é instrução. Passou instruções ali para os seus filhos, né? Caso você não passe instruções, eles estão sendo desobedientes em dormir meia-noite? Não. Você não passou instruções, né? Nós somos como crianças, tá? A Hashem fez esta casa maravilhosa para nós, nos colocou aqui e ele nos deu instruções, porque senão nós faríamos a maior bagunça. Porque o homem, né, o coração do homem, ele tem uma tendência, né, em fazer aquilo por natureza que não é para fazer. Então, a criança precisa de instruções. Por isso que os pais criam as regras em casa. E se você não criou determinada regra e a criança for lá e cometer tal ato que você ainda não ensinou, né? Então, ela não te desobedeceu, porque você não havia dado essa instrução. Então, é por esse motivo que, sem Torá, sem instrução, não há pecado. Pecado é o quê? É transgressão da instrução. Então, se você não recebeu instrução, você não transgrediu, porque você não tem a instrução. Então, é por isso que Hashem deu, e não tem desculpa, porque ele deu a Torá no haja luz. Né? Não tem desculpa para ninguém dizer, eu não tenho Torá, né? Eu transgrido porque eu não recebi Torá, né? Todo esse planeta recebeu Torá. Agora precisa buscar pela verdade, tá? Então, por que traz a ira? Porque experimenta você criar uma regra aí de falar pro teu filho, ó, crianças adoram pular no colchão, né? Ficar pulando na cama, assim, fazendo de pula-pula. E aí você chega nele e fala, toda vez que eu pegar você pulando no colchão, você vai ser disciplinado. Ele vai ficar bravinho, vai fechar a sobrancelha, vai ficar bravinho. Ele não vai gostar, não. Claro que passa, né? Porque as pessoas não gostam quando você mexe no que é gostoso para elas. E, infelizmente, a transgressão, o pecado, ele se tornou algo gostoso, né? Então, as pessoas, elas têm essa tendência, tá? O ser humano tem essa tendência em gostar do pecado. E aí, quando você corta, né? Você apresenta uma instrução. Ah, você fazia assim até hoje? Então, só que agora você não pode mais. Tá aqui, ó. Você tá sabendo que na instrução tá dizendo que não pode. A pessoa não gosta muito, tá? Mas eu vou falar rapidamente aqui, irmãos, sobre a questão do crer, tá? Porque foi falado bastante dentro dessa porção aqui da Brit, né? Que Abraham creu, né? Ele creu, tal. Foi repetido muitas vezes. Toda vez que você for estudar a Torá e ler qualquer midrash também da Torá, tá? Então, assim, porque a Brit, né? Ela é uma repetição, tá? Todos os talmidins de Yeshua, tanto e também Shaul, eles citam Torá, eles fazem midrashes usando Torá, né? Então, você precisa ler e estudar com uma mente uma mente hebreia, uma mente de judeu, tá? Eu tô falando as linguagens que de repente você vai entender. Uma mente semita, de quem é povo, de quem é judeu. Você não pode ler e estudar com uma mente
de brasileiro, de americano. Não, tem que ser com uma mente de judeu, ok? Então, o que é crer para nós, o povo? Tudo na Torá é ação. Amor é ação, não é sentimento. Crer é ação, não é arrepio, não é você chorar, não é você deitar, fechar os olhos e ficar imaginando. Não, é ação. Por que Abraham creu e falou tanto que ele creu, né? Por quê? Porque ele agiu, né? Então, como que ele agiu? Olha só, para nós, funciona assim. Eu vou falar o que é o crer para nós, tá? Para nós, o povo do eterno, o remanescente. O sistema por aí, as religiões, elas têm o livro, né, chamado Bíblia, tá? E é dividido em livros lá e coisa e tal, não é isso? Para nós, não. Para nós, todo o Tanar, ele tem 2 significados. Isto você faz e isto você não faz. São mitzvot. É isso que representa a Torá para nós. São instruções. É resumido assim. O que é a Torá? Instruções. Para nós, a Torá, a gente não vai ficar falando de... então, a Torá é Isaías, Jeremias... Não, não, não. Para nós, a Torá é faça, não faça. Então, o que acontece em relação aí ao crer, né? Como eu estava dizendo, nas religiões, as crenças por aí, elas são pré-estabelecidas, pré-definidas por dogmas, por preceitos do líder religioso. É o líder religioso que apresenta, né, como aquela congregação ali tem que pensar, acreditar, agir. Para nós, não. Para nós, o líder tem que estar enquadrado no faça, não faça. E tudo que vier da boca dele tem que ser o faça, não faça. O que passar disso, nós anulamos. Nós não recebemos. Então, o povo do Eterno, ele anda na seguinte maneira: mais preocupado em cumprir, em obedecer às instruções do Eterno, do que sentir algo. Porque eu estou sentindo que eu tenho que obedecer. Eu estou sentindo. Não, não, não. Você vai lá e faz. Quando o povo estava ali no Sinai, e que o Eterno ortoga a Torá, eles fizeram uma declaração que é o que nós declaramos até hoje, e tem que ser isso para você que você quer vir para a Torá. É isso que você tem que fazer. Eles disseram: nascer neshma, faremos e entenderemos. E o que significa isso? Primeiro você faz, depois você entra no Torá em porções, vai lá na sala da tutora da Samara e vai aprender, então vai entender. Não adianta você falar assim: primeiro eu vou entender por que eu tenho que guardar o sábado, depois eu começo a guardar o sábado. Primeiro eu vou entender por que eu não posso comer porco, depois eu paro de comer porco. Só que você levanta todos os dias porque o Criador, o Eterno, te dá fôlego de vida. E ele, na sua Torá, disse: não coma porco. Ele disse: guarde o meu sábado, santifique. Então você não tem que querer entender primeiro para depois obedecer. Você obedece, você faz, é uma ação. Quando você faz, você está crendo, você sabe que você tem que fazer aquilo. Então você faz. E conforme você vai obedecendo, você vai entendendo. Porque o Eterno também não é um carrasco de dizer assim: tem que obedecer e eu não vou dar explicação nenhuma. Não, não. Ele já deixou tudo explicadinho. Só que a Torá é um estudo para a vida toda.
Então, nós vamos passar todos os nossos anos estudando o Torá para entender algo. Mas isso não significa que nós não vamos cumprir algo porque nós não entendemos. Tá? Então, guarde para vocês isso. O crer, o amor dentro da Torá, até mesmo a fé, ou seja, a emuná, é uma ação. A emuná, você vai confiar, obedecendo. Você vai ser honesto, ou seja, para você ser honesto é uma ação. Você vai ter fidelidade, é uma ação também. Né? Você vai ter atitudes de honestidade, atitudes fiéis, atitudes de confiança. São ações. Tudo para nós, povo do Eterno, baseia-se em ação. E a Bíblia, que vocês conhecem como Bíblia, para nós se resume em faça, não faça. Né? Mitzvot positiva e negativa, não faça. E a nossa confissão de fé, de confiança é: sim, Eterno, faremos e entenderemos. Nós fazemos e depois entendemos. O Eterno abençoe a vida de todos vocês. Né? Samara, passo para você fazer os agradecimentos para o Hashem. Agradeço então a todos que estão lá no YouTube. Né? Vou falar aqui o nome de alguns dos irmãos que nos presentearam hoje com sua presença. Temos aí o irmão Matheus Ferreira, temos a Neuza Vieira, o Everson, a Creuza Monteiro, Lúcia Helena Franco, a Letícia Guria, a Zilá Fabrício, o Lucas Ferreira, o Boaz Benzion, o Paulo Kozer, Matilda Gonçalves, o Vai Torá, não é o nome da pessoa aqui, o Aron Ben Levi, a Noemi Gregório, a Mônica Souza Rodrigues, a Ana Ferreira, o Monoteísta e Toraísta, acho que é um grupo, né? Obrigado pela sua presença. Aqui está a Josi, né? Que está com o nome Eu Acredito em Milagres. Mana. Perdão. Pode falar, Mana. Sim, Mana. Manda um shalom lá para os irmãos desses grupos. Foi mais ou menos uns 10 grupos que eu mandei o link, tá? Okay. Eu não vi que eles haviam entrado, Mana. Tá? Um abraço para vocês. Que o Eterno abençoe a todos vocês aí. Muito obrigado. Teve um irmão até que, inclusive, disse que estava passando no seu grupo, né, o nosso estudo hoje. Muito obrigado por nos honrarem, né? Deixa eu ver aqui mais. A Leucácia Pereira, Restauração Yeshua, acho que esse também é um dos grupos, né, que veio nos visitar hoje. A T. Borges, deixa eu ver quem mais. Tem também um outro grupo aqui, a Bíblia no Contexto Hebraico, eles também vieram hoje nos prestigiar. A família Lang Júnior, a Helena Maria Inácio, Teixeira Corrêa Capeba, a Dênia Magalhães, e deixa eu ver quem mais, tem um amigo, não tem o nome, a Socorro Oliveira, e eu acho que só esses, né, esses irmãos. A Simone Costa também esteve hoje conosco. Ó, tem aqui, mano, ó, Edivânia Vieira, Maria de Nazaré Leitão, Lucas Laurentino, Moisés Saraiva, Dinéia Magalhães, José Pereira, Mônica Souza. É o que eu consegui ver aqui. Tem uma Renata também aqui e tem o Amorim Lima Filho. Muito obrigado a todos aí que estiveram conosco hoje. Sejam bem-vindos os que vieram hoje pela primeira vez e agradeço aos que já estão aí conosco há mais tempo. Não esqueçam aí de curtir o estudo para que outras pessoas também possam ser alcançadas, né, pela palavra do Eterno. Que o Eterno possa estar nos abençoando e nos guiando aí nessa techuvá, que eu sei que não é fácil, né? Não é mesmo fácil, mas que o Eterno ele está aí no controle de tudo, o Eterno está nos guiando. Os irmãos querem fazer suas considerações finais, o Richard, a Amanda Borges, o Josemar. Só quero agradecer a quem nos acompanhou hoje, né? Shalom a todos vocês, que as brahot de Elohim sejam sobre a vida de todos vocês. Só para lembrar, na sexta-feira, né, teremos aí de novo a Parashá, né, lá na Torá, em Bereshit, né, falando aí mais detalhadamente,
né, sobre a cena, sobre a história em que Abraão sai debaixo de uma ordenança do Eterno. Né? Quem puder nos acompanhar, esteja lá. Tá? E Shalom, obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Shalom a todos também, muito obrigada por estarem aqui conosco até esse horário, e nós temos mais estudos, semana que vem estaremos de volta, se assim o Eterno nos permitir, e também estaremos agora no sexto dia, né? Agora no final de semana, na entrada do Shabá, mais uma vez trazendo o estudo da Torá, o estudo da Parashá da semana. Que o Eterno abençoe e os guarde, lá e lá tove a todos. Shalom a todos e agradeço a oportunidade. Agradeço aí então a todos, né? Lembrando, peço orações a vocês pela nossa Mana Devorá. Ela hoje não pôde estar presente, ela perdeu um ente querido aí, e que o Eterno possa estar confortando o coração da família dela, e peço oração pelos irmãos aí também, tá? Muito obrigado a todos e até o próximo estudo. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe. Não percam sexta, tem segredos para se revelar aí sobre Abraham. Tá bom, ok. Então, shalom a todos e vamos esperar aí, né? Contando os dias e as horas. Mana Hadá, você vai colocar alguma musiquinha ou a gente já pode encerrar? Coloco sim. Tá. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Muito obrigado a todos, irmãos. Muito obrigado mesmo pelos comentários. Hoje teve bastante comentário. Muito obrigado. Façam suas perguntas no chat que nós iremos responder sempre que
Yoshiyako,